Alô? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos ler Isaías 61, o 1, o 2 e o 7. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém. Oremos. Senhor, nesse momento eu venho te agradecer, Senhor, exaltar o teu nome, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, quebra todas as correntes, Senhor, liberta o seu povo, Senhor, que está preso no candomblé, na umbanda, Senhor, na maçonaria, Senhor, na religião luciferiana, Senhor. Abre o mar, Senhor, para o teu povo passar. E é no poder que há no nome de Jesus. Eu te dou uma ordem, Satanás, pega as suas tralhas, porque hoje o anjo do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso está entrando nos lares. E o espírito de prostituição e pornografia vai ter que cair por terra. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Me cobre com teu sangue, Senhor, e cobre a tua igreja. Amém. Eu tenho promessa que era para mim continuar no meu casamento. Por isso que as macumbas que foram feitas não conseguiram me tirar de dentro da casa. E meu marido sempre dizia que na nossa casa não tinha divórcio, que só a morte iria separar a gente. Um mês antes do culto de ação de graça, ele escreveu num papel na sala e colou: Deus nos vê e Deus nos ajuntou. Aí eu falei para ele: por que você colocou isso na parede? Ele falou: porque é assim, Deus está cuidando da gente. Aí eu olhei para ele, porque meu marido é católico, ele é devoto de Fátima, mas Deus está fazendo a obra. E durante 5 anos, eu abri uma brecha na minha casa. Eu ficava com o computador ligado, junto com os macumbeiros, e ali eu participava de coisas, fazia coisas que não era certa, e por isso a legalidade entrou dentro da minha casa. O meu esposo passou a ficar, durante 5 anos, no computador, no Facebook. E ali ele ficava falando com várias mulheres no Facebook, as mulheres enviavam fotos indecentes, eles falavam de casamento, mostrava vestido para casar. E quando elas começavam a pressionar ele, que queria passagem para vir para cá, ele bloqueava. E eu tinha a senha, durante 5 anos eu sempre acompanhei isso. Porque eu falava: Senhor, não deixa que ele faça nenhum mal comigo junto com essas mulheres, de querer fazer alguma covardia comigo. E eu sempre orando, eu falando: Senhor, eu quero deixar esse homem. O Senhor falava comigo: não, fica. Sempre eu fiquei por causa do meu marido, por causa do Senhor. E aquilo era humilhante para mim, vergonhoso. A minha amiga Carla sabe o quanto que eu sofria com aquilo. E algumas pessoas riam, debochavam da minha cara e falavam: Liliane, você já viu o Facebook do seu marido? E eu desconversava, dava uma de boba, né? Não gostava de falar sobre isso. E eu no dia 2 de outubro, quando ele entrou no Facebook, eu entrei junto com ele e comecei a ler. E me deu uma tristeza tão grande. Eu falei: Senhor, se o Senhor quiser, isso pode acabar, porque eu não estou aguentando mais. Eu fui dormir, não ajoelhei, mesmo deitada na cama, eu falei: Senhor, eu não estou aguentando, eu quero separar desse homem. E o Senhor falou comigo para me ficar no lugar onde eu estava. E chegou na quarta-feira, no dia 3, eu disse: Senhor, eu estou indo para a sua casa. Fala comigo quando eu chegar lá. Eu falei com Deus, eu sentei lá atrás com a minha amiga Carla. E o apóstolo foi usado por Deus, começou a pregar sobre Daniel. E ali o apóstolo dizia que como Daniel era determinado, como Daniel era esforçado, por isso o Senhor era com Daniel.
Aí eu olhei para Carla e falei, Carla, Deus está falando comigo, né? Ela falou, tá mesmo, Liliane. Aí eu me ajoelhei e falei, Senhor, comecei a chorar e falei, Senhor, já entendi o que o Senhor está falando comigo. Que não é para mim sair, que é para mim aguentar firme e ficar com Ele. Aí tinha uma pregadora que estava aqui, aqui em Zurique. A Carla me chamou, vamos, Liliane. Aí eu escutei a voz do Senhor falando comigo, vai para a sua casa. Aí a Célia falou comigo, vamos, Liliane, insistindo, e o Senhor falando comigo, vai para a sua casa. Aí cheguei em casa, sentei no sofá, fiquei olhando para ele e clamando ao Senhor. Falei, Senhor, eu estou 5 anos calada, mas hoje, se o Senhor quiser, o Senhor dá uma ordem e isso acaba dentro da minha casa. Aí eu falei com ele, que eu chamo meu esposo de Chuchu, falei, Chuchu, por favor, você pode diminuir o volume da televisão que eu quero falar com você. Aí ele foi, baixou o volume da televisão, fala, Liliana. Aí eu falei, porque já tem 5 anos eu vejo isso que você faz no computador. Isso é vergonhoso para mim. As pessoas zombam, as pessoas riem, e você ainda é casado comigo. E ele calado, não dava uma palavra, e eu clamando, Senhor. Ele levantou, pegou o computador, colocou em cima da mesa, puxou a cadeira e falou, senta aqui do meu lado. Aí quando eu sentei, ele falou assim, como faço para excluir essa conta no Facebook? Aí eu mostrei para ele, olhei para ele e falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Aí eu fui excluir o Facebook dele para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque aquilo, irmãos, era muito vergonhoso para mim. Eu até falei, Senhor, eu não gostaria de ir lá na frente falar isso. Mas quando eu estava no Brasil, o Senhor usou um profeta para falar comigo que tudo que Ele fizer na minha vida, eu tenho que abrir a minha boca para falar para as pessoas. E tem muitas mulheres, mesmo dentro da igreja, que estão passando por essa situação. Eu falei, Senhor, me dá força. Eu falei com a Carla ontem, eu acho que eu vou amarelar, vou falar com o apóstolo que eu não quero falar mais. Aí de madrugada o Senhor falou comigo, marcha, não volta para trás, continua marchando. Eu falei, entendi, Senhor, eu vou ter que ir. E muitas vezes as pessoas querem ir para macumba para fazer encantamento, para pedir para o marido, né, para o marido olhar, ver a gente. Não adianta, porque eu dei bicho para o Zé Pilintra, para a Marinha Mulambo, dei cigarro, cachaça e não adiantou nada. Isso não saiu do meu marido. E o Zé Pilintra ria, dizendo, moça, eu vou tirar. E não tirou nada. E uma semana antes, Deus mandou a irmã Kátia fazer um propósito de jejum de 7 dias pelo meu marido. E eu falei assim, eu pensei comigo, para que eu vou fazer isso se o Senhor nem salvou ele? Porque muitas das vezes a gente quer dar ordem para o Senhor, né? Senhor, eu vou casar, eu quero a casa. Não, Senhor, eu não quero a casa, não, eu quero o carro. Mas o Senhor faz da maneira como Ele quer. Porque vai fazer 1 ano, o Senhor fez meu marido expelir aquela coisa ruim pelo ânus dele e o meu marido está vivo. E agora foi liberto disso. Então, como o Senhor vai salvar ele, eu não sei. Eu só sei que isso acabou na minha vida, graças a Deus. Aí eu não queria fazer o jejum, aí chegou de tarde, minha tia Arlete falou comigo, Liliane, você já fez um propósito para o seu esposo? Eu falei, Senhor, o Senhor está mesmo falando para eu fazer o jejum. E mesmo sem eu querer, eu falei, Senhor, eu vou fazer o propósito. E entrei no propósito. Irmãos, e o Senhor está falando lá com a gente, Ele está dando uma ordem para a gente em Josué 3:5. Santificai hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Eu não estou entendendo o agir do Senhor. Eu ainda continuo sem diagnóstico. O meu olho inflamou mais. Em novembro vou ter que operar a minha vista esquerda. Depois de 5 dias que o Senhor me deu essa bênção, apareceu uma degeneração no meu menisculo esquerdo e uma calcificação no tendão. Chorei e falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Já tinha 6 meses que eu não botava o pé no hospital. O médico falou, a senhora só volta em novembro, porque a gente não sabe o que a senhora tem, não adianta estar vindo aqui. Mas o Senhor quer que acontece isso, eu não sei explicar, mas está na mão dele. Eu tenho que continuar crendo, firme, marchando, porque eu sei que é para a honra e para a glória dele. Porque lá no Brasil, numa igreja cheia de gente, o pastor falou comigo, essa doença não é pro homem, essa doença é para Deus. Ele que vai fazer para a honra e para a glória dele. Então só preciso ficar firme na casa do Senhor, crendo que vai ser Ele que vai falar.
Irmãos, e o Senhor tem falado que tudo aquilo que foi vergonha e humilhação, amanhã será um testemunho. E eu profetizo sobre a vida de vocês. Tudo aquilo que tem sido vergonha e humilhação na sua vida, amanhã será um testemunho para a honra e para a glória do nome do Senhor. E para mim foi gratificante. Irmãs, nosso marido tem que ver mudança na gente. Eu pedi à irmã Kátia para orar por ele. Tem um mês atrás, meu marido começou a chorar. E ele falou comigo, falou com ela, que viu o milagre que Deus fez na minha vida. Que hoje eu sou outra Liliana. Que na nossa casa tem paz. Eu tratava o meu marido igual um bicho, gritava com ele. Quantas pessoas falam, por que sendo vocês dois não saem de férias? Pra quê? Chegava de férias com ele. Aí eu não tô bem, tirava o carro da garagem. Ai, não tô bem, ele saía de novo. A filha dele falava, nem com a minha mãe e meu pai viveu isso aí. E com você é assim, mas porque o Senhor estava guardando o meu casamento com ele. E quando passou isso tudo, eu falei com ele, Júlio, como que você me aturou durante 13 anos? Aí ele olhou para mim e falou, pergunta para Deus. Aí eu falei, eu não vou nem perguntar, né? Porque eu já sei que era Deus que estava guardando. E sempre a Maria Padilha falava comigo, moça, se fosse comigo eu já tinha jogado a senhora lá na rua. Porque para aturar a senhora nem mole não. Eu falava, gente, era terrível, era mesmo terrível. Irmãos, e outra coisa assim, é difícil... Porque nós temos, às vezes a gente quer falar a palavra feia para o marido, reclamar dele. Mas se Deus está mandando você ficar, fica, irmã, aguenta firme, seja determinada. Fica, porque Deus vai salvar o seu esposo. É através da sua vida que Ele vai, através da sua vida que Deus vai salvar ele. Eu creio, irmão. Nem que a gente pereça, mas a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. E eu agradeço ao apóstolo, a apóstola por estar na brecha comigo. Agradeço a Carla. Até eu estava lá em casa lembrando como ela falava, Liliane, vamos para a rua tentando me tirar de dentro de casa. E ela, mulher, vou desistir de você, eu não estou aguentando mais. Depois passava 2 dias, ela voltava, porque Deus mandou eu vir. Então, se Deus determinou que você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer, você tem que cuidar, você tem que ficar até o fim para o Senhor salvar. E eu vou ficar, porque a minha promessa eu recebi há 9 anos atrás, que eu ia voltar no leito, toda arrebentada, e voltei. E que eu vou caminhar, me firmar, e Jesus vai salvar o meu marido. E eu creio que Ele vai salvar. Quero agradecer a minha família, a Carla, o Alessandro, todos os irmãos no Brasil, os pastores que oram por mim, e em especial a irmã Kátia, que o Senhor levantou essa mulher para pagar o preço pela minha vida. Que Deus seja louvado na vida de vocês. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que